Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês 6 diferenças entre a ginástica rítmica, a nossa ginástica, e a ginástica artística ou a ginástica olímpica, tá bom? Com certeza você já ouviu alguém falar para você, ou isso pode acontecer também. Ah, faz um mortal para ver se você consegue. E isso não é da nossa ginástica rítmica, um mortal. Então você vai entender certinho quais as diferenças da nossa ginástica, até para você poder explicar para as pessoas, para você ter mais domínio do que você pratica hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeira diferença. A primeira diferença é que a nossa ginástica, ela exige muito mais a flexibilidade do que a força. Todas as ginásticas exigem flexibilidade, força, equilíbrio, domínio do corpo, mas a nossa ginástica rítmica exige mais flexibilidade. Já a ginástica artística ou a ginástica olímpica exige mais força, e isso você vai perceber no decorrer do nosso vídeo, certo? A segunda diferença da ginástica rítmica para a ginástica artística são os aparelhos. Vamos lá. Os aparelhos da ginástica rítmica são os aparelhos manejáveis, né? Nós temos aparelhos que são o arco, a fita, a corda, a bola e as massas. São esses aparelhos que nós temos na ginástica rítmica. Já na ginástica artística ou na olímpica, nós temos aparelhos fixos. Não são aparelhos que você manuseia, são aparelhos fixos, que é as barras assimétricas, a trave de equilíbrio, o solo, o salto. Então, essa é uma boa diferença. Nas competições, na infantil, as meninas usam a corda e as mãos livres. E na competição adulta, as meninas usam os demais aparelhos, tá bom? A terceira diferença é as competições, a forma de se apresentar. Na ginástica rítmica, ela é muito ligada à expressão facial, à expressão do corpo, e tem mais elementos do balé, porque a ginástica rítmica ela veio do balé. Então são elementos que estão assim bem ligados, não é mesmo? Mas na ginástica artística você vê outro tipo de movimentos, você vê mais resistência, mais força, mais equilíbrio no aparelho e até mesmo a apresentação. Lá na ginástica artística, as ginastas têm 90 segundos para fazer a sua apresentação, que são acrobacias, a apresentação delas. Não tem tanta expressão facial, expressão corporal como existe na ginástica rítmica, e é claro que os jurados, os avaliadores vão olhar essa desenvoltura que a ginasta tem no equilíbrio, na resistência, naquele movimento que ela vai apresentar ali na hora. Eles não vão olhar a expressão facial porque isso não é da ginástica artística, isso é mais da ginástica rítmica, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui as apresentações depois. Quarta diferença da ginástica rítmica para a ginástica artística ou olímpica é o biotipo, ou seja, a estrutura corporal. As meninas da ginástica rítmica, não em geral, isso é mais as meninas que competem, as meninas que estão nas competições. Elas são um pouco mais magras e altas. As meninas da ginástica artística ou olímpica são um pouco mais baixinhas. E isso é bem relacionado ao aparelho que elas vão ter que se apresentar nas acrobacias dos aparelhos. Por exemplo, a menina que eu pesquisei mais alta da ginástica artística tem 1,53 m. E tudo isso é porque os aparelhos, por exemplo, as barras assimétricas, são bem próximas uma da outra. Então, como ela vai fazer as acrobacias se ela for muito alta? É mais difícil. E isso eu vou mostrar para vocês aqui no biotipo corporal, que isso é realmente bem interessante, que as meninas da GR são um pouco mais magras, porque isso facilita a flexibilidade, mas as meninas da ginástica artística são um pouco mais baixinhas e mais fortes. Isso é bem evidente quando você assiste uma apresentação e tenta colocar uma do lado da outra para comparar.
Quinta diferença, a competição. As competições realizadas pela ginástica rítmica, elas são feitas em grupo, ou seja, toda a equipe apresenta ao mesmo tempo, fazendo colaborações e estão sempre juntas fazendo os movimentos. Já na ginástica artística, as competições é feitas de forma separada, digamos. Por quê? Porque uma ginasta vai fazer a apresentação em um aparelho que ela mais tem domínio, a outra ginasta faz a apresentação em outro aparelho e assim vai. No final, eles somam a nota de todas as apresentações e junta-se a nota da equipe. É assim que funciona na ginástica artística, na ginástica olímpica. Sexta diferença e última diferença são as abreviações. GRD significa ginástica rítmica desportiva. Essa é a nossa ginástica que nós praticamos. AGA é a ginástica artística ou GO, ginástica olímpica, que é praticada por essas diferenças que eu mostrei para vocês. Ainda existe a ginástica de trampolim e tem as outras ginásticas, mas é interessante você saber essas diferenças. GRD é a nossa ginástica rítmica desportiva, mas o que a gente vê hoje em dia utilizando bastante o GR, que é a ginástica rítmica apenas, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido essas diferenças e agora quando alguém falar para você, tenta fazer um mortal, você explica para essa pessoa que isso não compete à nossa ginástica. A nossa ginástica utiliza outros movimentos, principalmente a flexibilidade. Espero que eu tenha levado para vocês um pouquinho mais de curiosidade nesse assunto, tá bom? Meninas, um abraço e a gente se vê mais. Tchau, tchau!